sou José Gabriel e vou acompanhá-lo durante a última aula do módulo 2, onde aprenderemos sobre a base de qualquer tomada de decisão inteligente moderna, a estatística básica aplicada. Embora muitos acreditem que a ciência de dados não passe de programação, na verdade, a programação é apenas a ferramenta utilizada para aplicar os conceitos que estudaremos hoje. A estatística é fundamental para a transformação de dados brutos em informações que sejam compreensíveis por humanos, organizando, resumindo e descrevendo dados de forma que possam ser utilizadas para basear decisões em fatos e não em achismos, superstições ou intuição. Nosso objetivo hoje será aprender a resumir, organizar e descrever esses dados utilizando medidas de tendência central e dispersão. Para a compreensão de conjuntos de dados, é preciso encontrar um valor que seja capaz de representá-lo. Para isso, utilizamos medidas de tendência central, que são métodos que encontram um valor central ou típico recorrente que seja capaz de representar satisfatoriamente o conjunto de dados. A média aritmética é um exemplo básico e comum de medida de tendência central, sendo composta pela soma de todos os valores dividida pela quantidade de valores. Por exemplo, a média de 2 e 4 é 3, pois 2 mais 4 é 6, e 6 dividido por 2 é 3. Entretanto, a média é extremamente sensível a outliers, dados extremos. Se em uma sala de 10 pessoas, uma delas é bilionária, a média salarial da sala seria gigantesca, mas não representaria a realidade da maioria. A mediana, por sua vez, busca fugir do erro da média, sendo o valor que, após a organização dos dados em ordem crescente ou decrescente, representa o valor precisamente do meio, o valor central, ou a média entre dois valores centrais, em caso de quantidade total de números par. Ela é muito utilizada em situações onde os dados são muito sujos, com diversos outliers. Já a moda representa o valor que mais se repete. Dependendo da frequência, o conjunto de dados pode ser considerado unimodal, quando apresenta somente uma moda, bimodal, com duas modas, ou amodal, onde nada se repete. Entretanto, simplesmente ter um valor central que representa os dados não é suficiente. Imagine dois grupos de pessoas. No grupo 1, a média de idade é 30 anos. Enquanto isso, a média de idade no grupo 2 também é 30 anos, mas isso não quer dizer que os dados sejam iguais. Enquanto o grupo 1 é composto por 10 pessoas de 30 anos, o grupo 2 é composto por 5 crianças de 5 anos e 5 velhos de 55. Por isso, precisamos de alguma forma de classificar não só o dado que representa o conjunto de dados, como também um dado que informe qual o grau de dispersão dos dados. Para isso, utilizamos as noções de variação ou grau de dispersão. A amplitude total analisa a diferença entre o valor máximo e mínimo, sendo uma medida simples e rápida, porém influenciada fortemente por valores extremos, de forma similar à média aritmética. A variância, por sua vez, mede o afastamento dos dados em relação à média, por meio da média dos quadrados dos desvios, trazendo informação mais precisa. Já o desvio padrão é a raiz quadrada da variância, representando o valor médio do desvio dos dados em relação à média. É a medida de dispersão mais utilizada, pois está na mesma unidade que os dados originais e representa de forma satisfatória. O coeficiente de variação, por sua vez, mede a variabilidade relativa dos dados em percentual, sendo útil para comparar dados com valores muito diferentes. Entretanto, de nada adianta ter esses valores sem a inteligência para poder utilizá-los. A interpretação de dados é crítica para a extração de informações a partir de cálculos estatísticos. Existem diversas técnicas de inteligência utilizadas. Se a média é muito maior que a mediana, então os dados serão puxados para a direita, devido à extremidade dos valores. Isso é chamado de assimetria positiva, e quando a média é muito menor que a mediana, quer dizer que os dados estão enviesados para a esquerda, na assimetria negativa. Além disso, é possível classificar a dispersão em alta variação, quando os dados são bem distintos da média, indicando espalhamento e heterogeneidade, enquanto a baixa variação indica que os dados são comportados e são próximos ao valor da média. Ademais, é importante saber que a mediana é muito melhor que a média em situações onde existem valores muito extremos com grande variação entre si. É possível representar esses dados por meio de gráficos, como o histograma, que representa a distribuição, e o boxplot, que é excelente para a identificação de concentrações, outliers, distribuição e como os dados e simetrias se comportam. Chegamos ao fim da aula, onde aprendemos que a estatística não é somente fórmulas, mas sim a base da análise de dados. Sem noções de centro e dispersão, é impossível criar modelos de machine learning, criar um relatório de bem confiável e absorver informações a partir de grandes quantidades de dados. Na próxima aula, iniciaremos o módulo 3 aprendendo sobre ferramentas utilizadas na análise de dados. Até mais!